Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. Você sabe, um programa aqui que traz inspiração, boas histórias e muita informação. Nós estamos no mês de março, um mês dedicado às mulheres. E a gente tem priorizado entrevistas com pessoas que nos inspiram, com mulheres que ocupam espaços, que conquistam cada vez mais a força e a necessidade que o gênero feminino tem de fincar o seu papel na sociedade. Hoje a gente está trazendo uma mulher que tem uma história bem inspiradora, seja no direito, seja na política. Eu estou falando de Ana Carolina, ela que hoje é vereadora pelo município de Itajaí, mas já trabalhou como deputada, foi candidata a prefeita, tem uma trajetória junto na política de partidos e de militância que vale a pena trazer para a nossa audiência e para inspirar a gente. Primeiro, Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, bem-vinda, boa noite. Olha, eu que tenho que agradecer, dando uma boa noite a todos também, e dizer que se é um quadro para falar das mulheres, me sinto muito honrada, né? Porque eu também identifico não só líderes, mas muitas mulheres aí que são inspiração, que inclusive são inspiração para o meu dia a dia. Tu és uma, também na tua profissão, saiba nada disso. Como entrevistar uma amiga, né? Isso. A gente sempre sai ganhando. Vamos começar credenciando a Ana Carolina, né? Você é itajaiense, nascida na terrinha, né? Peixeirinha, filha de quem? E como é que foi essa tua trajetória até chegar aqui? Eu sempre digo que depois de uns 2 minutos conversando comigo, as pessoas já sabem onde é que eu sou por causa do meu sotaque, né? Então, eu sou nasci em 81, agora com 39, lá no bairro São João, Itajaí. Meu pai é advogado, João José Martins, a minha mãe é Adelma Maria, o Cristofolini, que é muito importante, né? Que é o sobrenome dela, Cristofolini Martins. Tenho 5 irmãos, fui criado na minha cidade, fiz as minhas raízes, sou advogada por opção, por amor, por me identificar com a gente até um pouquinho antes a gente estava falando disso, é uma faculdade para a vida, né? E o caminho foi me levando para a política, né? Hoje eu sou vereadora eleita pelo PSDB de Itajaí e estou fazendo meu trabalhinho por lá. Antes de a gente chegar na parte da política, ainda falando de família, a tua família ela tem uma composição muito inspiradora também, né? É uma família de 2 pessoas muito fortes, tua mãe e teu pai, sim, que sempre se posicionaram, que sempre tiveram posicionamentos muito claros, sim, conceitos de vida que passaram, obviamente, para os filhos, né? Toda essa questão de conceito e de valores, uhum, e também uma família com uma composição de filhos adotivos, de filhos, uhum, naturais. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Nós somos em 5. Eu sou a princesinha da família, bom, era até chegar a minha cachorra, né, que agora ela é a princesa, vai chegar o primeiro neto dos meus pais, que não é um neto, é uma menina, a Aurora, né, então o posto de princesa vai acabar. Acabou. Não tem mais jeito, né. Depois disso são 4 homens, é mais ou menos a gente intercala de 4 em 4 anos, eles ou tiveram ou adotaram coincidentemente. A nossa família era a família acolhedora. A minha mãe e meu pai faziam muito gosto de cuidar das crianças antes de elas irem para um abrigo ou para ir para adoção. É até bom explicar o que é a família acolhedora, né? Às vezes os lares, os antigos orfanatos, né, Ana? Sim. Ficavam com as crianças que tinham o pátrio poder destituído, que estavam em situação de fragilidade, e até que houvesse uma decisão disso, de ou voltar para um familiar, para sua família original, ou para um familiar, ou ir para a adoção, tinham algumas situações, tipo férias, Natal, Páscoa, que essas crianças, ao invés de ficar nesses lares, elas iam para famílias acolhedoras. Era por aí mesmo? Mais ou menos. Naquela época, que eu estou falando de alguns anos atrás, né? Era porque também os lares, em Itajaí nós tínhamos um apenas e estava sempre cheio. Com poucos profissionais, pouca condição de manter aquelas crianças, então a família acolhedora, que também tinha todos os cuidados, era fiscalizada pelo judiciário com toda a autorização, né? Para cuidar da criança, ela ficava responsável pela alimentação, pela roupa, pelos cuidados médicos, a saúde no geral. E por conta dessa superlotação, foi que a gente iniciou esse trabalho. Lá na minha família foi a minha mãe, uma tia minha, mas foram várias pessoas naquela época que faziam esse trabalho. E era uma coisa muito... Era muito próximo, deixava a gente muito humano e, no mesmo momento, deixava a gente muito triste. Que dificilmente as crianças que chegavam até a gente eram crianças saudáveis e felizes. Elas já vinham com um problema familiar antes, inclusive no útero. A gente ficou com muitos bebês ali, mas eram bebês que as mães eram viciadas. Então, era de manhã, de tarde, de noite chorando, porque, né? Teve no sangue também a força do vício dela. Eram crianças que já tinham alguns meses, mas que houve a tentativa
dos pais ou de quem estava aos cuidados de matar realmente. Eram crianças que eram abusadas, crianças que eram machucadas. Então eles ficavam com a gente tratava, dava amor, dava carinho, via engordar, né, ficar bonito, e daqui a pouco a gente cedia. A gente ficava feliz também, porque sabia que era uma nova história que estava acontecendo para aquela criança, mas por outro lado era difícil, porque tem mais pais procurando adoção do que crianças para serem adotadas. Mas algumas pessoas que, pelo menos naquelas ocasiões lá em casa, faziam era olhar uma criança e escolher ela como se de fato ela fosse uma fruta, sabe? Ah, essa não dá, essa dá, essa é muito grande, essa é muito pequena, eu queria assim, queria assado, essa aqui não vai dar problema por causa da mãe, né? Vai que vem alguma doença. A gente não pode escolher. Até porque casais saudáveis, às vezes, têm filhos que não são tão saudáveis. Não, a gente não escolhe o filho, né? Exato. O filho biológico. E muitas vezes o filho também nasce saudável e vem lá na frente a ter algum tipo de problema. Ninguém é perfeito. Então, escolher como se fosse um brinquedo, uma fruta, algo que pudesse fazer isso, me deixava bastante chateada. Mas, graças a Deus, as crianças que passaram lá em casa, elas foram bem encaminhadas e 2 ficaram com a gente. Né? Nós temos 2, não dá nem dos 5 ali, é o terceiro e o último, né? O mais novo. Mas também, às vezes acontece de as pessoas falarem, Ana, é verdade, tens irmão adotado? Eu fico até com dúvida de qual é. Porque na hora que tu decide botar na tua família, isso não faz diferença pra gente. O que eu tive como primogênita e que meus pais puderam dar para meus irmãos, eles estiveram na mesma condição. E é muito louco, né? Porque essa disponibilidade da tua família, de ser uma família acolhedora, né? De cuidar, primeiro, né? Como você falou, de crianças às vezes que choravam de manhã, de tarde, de noite. Então essa disponibilidade, essa generosidade de dedicar tempo, amor, e sabendo que não era para si, né? Não é para ficar comigo, não é meu filho. Eu vou cuidar dessa criatura, desse ser humano, desse bebê por um tempo, para talvez depois ele voltar para a sua própria família que causou todo esse mal quando essa família estiver reestruturada, ou para ir para um outro lar. Então é um processo de generosidade, de desprendimento que os teus pais com certeza passaram para ti como uma referência importante. Isso, e assim, ó, na verdade, tu conversando, 2 coisas me tocaram o coração. A primeira é que quando eles fizeram isso, eles não fizeram, por exemplo, a minha mãe não tendo um trabalho fora, entendeu? Eles com boas condições financeiras para pagar babá, alguma coisa assim. Não foi isso, eu não sei como é que foi o primeiro. Acho que alguém solicitou ajuda, eles disseram, não, esse pouquinho tempo a gente vai ajudar. E depois foram chegando e não conseguiram dizer não. Então, essa condição que eles tiveram foi criando como se fosse filho deles, trabalhando da forma que eles tinham que trabalhar, se revezando, dormindo mal à noite para ir no outro dia trabalhar e sabendo que teria que tocar a vida da mesma forma. Né? Então, eles não abdicaram do que eles tinham para fazer isso, eles complementaram a vida deles com essas pessoas. E a gente cresce muito, porque às vezes a gente precisa ter um problema sério para a gente ver que o problema da gente não é tão relevante assim. E o quanto que a família precisa estar unida, porque as adoções lá em casa só aconteceram porque passou pelo crivo de todos os filhos. Até porque se fosse pela minha mãe, ela tinha adotado todos, né? Ela gosta muito de criança, e se deixar é assim mesmo que funciona. Mas se ela sentisse, meu pai sentisse que não tinha um bom vínculo nosso, se um da família não aceitasse, isso não aconteceria. Então, família é isso, né? Enquanto ela estava lá, às vezes arrumando as coisas e a gente ajudava a cuidar, nós éramos pequenos também, às vezes eu cuidava dos meus irmãos para ela cuidar, ela saía, outro fazia, e assim foi, deu certo. Essas pessoas também, nós sobrevivemos e agora são histórias felizes para contar. Não, e que lição, né? Que lição de vida. Não tem como saírem seres humanos muito fora, né, desse conceito de generosidade, de luta, de força, sim, tendo vivido tudo isso, né, Ana? Sim, mas tem situações mais difíceis, né? Porque criança, chorando ou não, criança acaba sendo amor, sendo luz, né? Meu pai que sempre fala que numa família, numa casa, né, num ambiente, é sempre importante ter um idoso e uma criança. A criança sempre para trazer alegria. A gente tá lá descansando, aí a criança tá berrando, mas já tá brincando, daí já tem uma tirada divertida, faz a gente sentir vivo. E um idoso para lembrar que as dificuldades que eles estão passando ali, um dia a gente vai passar também. Então, justamente, a forma que meus pais trataram e cuidaram dessas crianças vai ser a dedicação que eles tiveram. Com certeza eu aprendi muito e assim que seria com todos, se fosse no meu caso também. E a forma que eles tratam os idosos na minha família, na minha casa, os meus parentes, é a forma que não vai ser diferente que eu vou tratar eles também. Então, o filho, ele sempre segue, né? É bom, né, que sejam os passos bons.
espaço dos pais. Pois é, e esse pai em especial, o João, que é uma figura bastante polêmica em Itajaí, de não posições tem fortes, não tem filtro. E é o que é justamente por não ter, né? Ele é extremamente original. Ele, como advogado, obviamente, acabou também te trazendo esse exemplo, te influenciando, tanto que você se formou em Direito e trabalha no escritório com ele, né? Sim. É sócia, sim, filha. Sim. Como é que foi essa escolha e se essa ligação com o Direito, principalmente na área trabalhista, né, que foi a especialidade que você acabou fazendo junto com o teu pai, se isso tem a ver com essa vocação de defesa do ser humano, assim? Eu sei que eu tenho a vocação para isso, mas se eu não tivesse a vocação, com certeza eu estaria por ali também, porque aquela história que a vida vai levando, né? Eu, com 11 anos de idade, já estava dentro do escritório. Ele não queria de forma alguma que eu ficasse em casa. Naquela época só tinha a Xuxa, a Mara, a Mariane, não tinha essas opções todas. As mães estão apavoradas aí com os filhos, né, em YouTube, e tem acesso fácil no telefone. Era aquela programação. Então ele me levava com ele para o escritório. No escritório era tirar xerox, leva a folha ali para o pai, leva isso aqui, eu acompanhava os atendimentos, e daí fui fazendo o banco, fui sendo secretária, fui para o financeiro, fui fazendo ação, fui indo para a audiência, fui para os prazos, e assim, fui vivendo. Mas me satisfazendo. Tanto que a área trabalhista faz muito tempo que eu não faço, sabe, Roberta? Porque ela se tornou uma área muito comum para mim. E eu sou de Gêmeos, gente, isso é um pouco difícil, né? A gente gosta de situações um pouco diferenciadas. Então eu faço também a relação de consumo, fiz muito tempo família, fiz gestão em cidades, porque eu estou há 10 anos mais ou menos envolvida em política. Envolvida eu sempre estive, né? Sempre gostei da eleição, da bagunça, de apoiar alguém, mas diretamente para pedir voto foi como vereadora, né? Na primeira eleição, inclusive, não entrei. E depois dali eu me desliguei um pouco do escritório, estou mais na administração, porque as pessoas confundem um pouco isso, né? Principalmente quando o cargo ele é um cargo de vereador que tem mais acesso assim às pessoas. Não, faz isso aqui para mim, pô, votei em ti, na próxima eu vou votar em ti. Não, trabalho, é dinheiro, a gente precisa, né? Então, e às vezes chegava na audiência, a outra parte era uma pessoa também que já tinha colaborado, então eu vi que tinha um certo conflito. Administro, faço meu horário lá, tem muita coisa para ser feita sem ser o atendimento e a audiência, né? Mas eu tenho, nesse momento, agora, nesse ano de vereador, eu tenho me dedicado mais à vereança. E acaba sendo salutar, né, também, porque as demandas são inúmeras, né? Elas são inúmeras, elas não acabam nunca, mulher de Deus. E eu vou dizer, só que eu saio, tem vezes que eu saio da Câmara sem mentira, meia-noite. Já saí de lá 1 hora. Como saí 9, 8, mas sai de lá e sai feliz, sai contente, ainda chego em casa, estou no carro, estou pensando por que eu não fiz isso, não fiz aquilo. É algo até que eu tenho que dar uma paradinha, tenho que dar uma equilibrada. Segurada. Mas na política é uma forma real de ajudar as pessoas. E aí entra a história que a gente estava falando de paixão, daquilo que nos move e tal, e as pessoas ainda têm muito preconceito quando se fala de política, não. Política, não quero ouvir. Primeiro que influencia a vida de todos nós e muitos atos nossos diários são políticos. A gente pode não querer associar e a gente tem muito esse preconceito da política partidária, né, como uma coisa ruim, e é ruim porque a gente deixa os ruins se estabelecerem. Se a gente começar a ocupar com pessoas boas, né, a gente vai começar a olhar para esse segmento de uma outra forma. Eu vou dar uma paradinha para a Ana tomar mais uma aguinha e aí a gente volta no próximo bloco justamente para falar da mulher Ana entrando na política, né, que você falou que sempre gostou, mas que há algum tempo, aí há 10 anos mais ou menos, que você colocou a mão na massa. Vamos contar como é que foi essa virada de chave, eu volto já já. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje falando de mulher na política, né? No mês de março, nós estamos trazendo aqui no nosso estúdio mulheres inspiradoras com histórias que mostram como a mulher não pode e não precisa ter limite para ocupar qualquer que seja o espaço.
principalmente na política, onde a gente precisa cada vez mais de representantes femininas para lutar pelos nossos direitos. Afinal de contas, o direito ao voto é do século passado, muito recente. Ficamos anos e anos na aba dos homens sem sequer ter o direito de escolher os nossos representantes. Exatamente. E aí essa menina que nasce nesse lar único, né, com um pai de posições contundentes, que se torna advogada e que gosta sempre desse processo político. O pai trabalhava, né, o João sempre trabalhou muito em bastidores, né? E que você, obviamente, começou a acompanhar, e é uma cachaça, tá, gente? Eu tive já essa possibilidade como jornalista de trabalhar na política, e é realmente envolvente toda a possibilidade de estudar o comportamento humano, faz assim, acontece aquilo, acontece desse jeito. A política, ela é sedutora nesse sentido de você trabalhar com material humano. A partir do momento que isso te apaixona e o bichinho te pica, em que momento você resolve dar a cara a tapa? Olha, é algo que eu penso todo dia. Estou indo no caminho certo, devia parar, porque a gente entra em conflito com a vida pessoal, principalmente com os meios de comunicação, a facilidade que as pessoas têm de nos localizar hoje. Passo uma mensagem para ti agora querendo saber, eu sempre dou esse exemplo, mas não é assim, tá, gente? Mas isso aconteceu realmente. Bateu o telefone à noite, pensei que era algo urgente, era uma pessoa querendo saber que hora que passava um lixo reciclado na rua dela. Mas não faço nem ideia, não sou política para isso, não é a minha ideia. Eu quero, agora eu tive outras experiências na política, né? Eu voltei a vereadora. Tu fizesse um breve histórico ali, o pessoal deve saber. Eu fui vereadora, em vez de eu vir para a reeleição, não sou favorável à reeleição, vim como candidata a prefeito. E candidata a prefeita não tive sucesso, vinha deputada, primeira suplente, hoje estou aqui e resolvi vir a vereadora. As pessoas perguntaram para mim, Ana, isso não é baixar? Eu disse, olha, quando tu quer ajudar, não tem isso de baixar. E sendo bem sincero para vocês, nas experiências que eu tive, como deputada ou como candidata a prefeita, que é muito pesado, muito difícil, especialmente sendo mulher, e naquele momento que eu fui candidata a vereadora, é o momento mais leve. Tá na minha cidade, lidando com as pessoas que eu conheço, com problemas ali, problemas reais, algo que a gente possa ajudar para aquele momento, certo? O que só entristece no legislativo é que quem põe a mão na massa mesmo é o prefeito, né? Então, tu pode dar as melhores sugestões do mundo, se ele não quiser fazer, ele não faz. Então, eu quis vir como vereadora nesse momento, não viria. Resolvi em cima da hora, porque eu estava me preparando para vir a prefeita, mas eu fiz um plano de governo muito bom, um grupo de profissionais muito bom ao longo de 2 anos. E eu achei que pegar todas aquelas ideias, aquelas sugestões, botar numa gaveta não era justo. E alguns problemas em Itajaí, que é a cidade que eu sou vereadora, são problemas crônicos, que é a questão da água, a questão do transporte público, agora é bem possível que tenha a privatização do porto. Então, não é qualquer um que consegue fazer isso. Até ontem, eu estava falando mais ou menos sobre o assunto durante a sessão, e tem aquele vereador, que é aquele que acorda cedo e vai lá e faz um vídeo com a pessoa, tem aquele vereador que usa as redes sociais para ajudar a comprar fralda para alguém que se acidentou. Todos eles, cada um tem a sua função. Mas a função que atinge mais pessoas, ela lida com a lei. Ou para evitar que algumas coisas aconteçam, ou para favorecer. Segurar, né? Ontem, por exemplo, entrou em discussão um requerimento meu, deve ter chegado até aqui, aliás, foi pauta estadual, de uma moça que ia ter trigêmeos, teve os trigêmeos, depois veio a falecimento. Uhum. Então, é um assunto que toca o coração de qualquer um, porque é uma gestante que faleceu e deixou 3 filhos. Na verdade, deixou 6, né? Exato, fora os demais, né? Então, todo mundo ficou falando nisso e todo mundo querendo achar os culpados. Eu disse assim, não, achar os culpados, de fato, alguém tem que fazer. Mas nós, como vereadores, como é que a gente pode lidar com isso? Então, tem como? Tem. Existe o comitê do óbito, a prefeitura vai até o Hospital Marieta e também no Pequeno Anjo, faz o levantamento da gestante, dos fetos, das crianças de 0 a 4 anos que entrarem em óbito para entender os motivos, fazer um relatório social, onde é que mora, no que trabalhava, qual a idade que tinha, qual a etnia, e também a questão de saúde. Olha, isso aí, ela já tinha um problema de saúde antes que agravou, ou foi um problema direto no parto. Foi um problema antes, teve pré-natal, porque isso é público. Então, o que a gente quer fazer é prevenir, saber da vida social, porque, por exemplo, teve anos que os falecimentos eram geralmente de gestantes do mesmo bairro.
Então, quer dizer, vamos atrás daquele bairro ali, o problema era pré-natal, era gente de fora, olha, pela idade são adolescentes que estão engravidando, são pessoas muito velhas, olha, se foi problema do hospital ou não, então a gente tem que usar a lei para prevenir. Claro que a gente quer apontar os culpados, até para evitar o máximo, mas prevenir, fazer o que precisa ser feito é uma função importante e a função do vereador. Agora entra um pouco o fato de ser mulher. Nós somos em 17 vereadores lá em Itajaí e 3 mulheres. Homem nenhum vai falar sobre isso. Porque tem coisas de mulheres que homens não passam. Simplesmente eles não sentem, eles não sobrevivem. Eles não lidam com isso para tentar entender. Nem por cima eles conseguem. Quando eu fui deputada, eu recebi uma ligação de uma moça conversando comigo e ela foi aquele caso que ela foi para ter o bebê e perdeu o bebê no final da gestação. E depois, então, que ela teve o aborto, ela foi para um quarto juntamente com outras mães que tiveram. Quem já perdeu um bebê tem uma ideia da gravidade disso. Quem não perdeu consegue imaginar. Quem é homem, não teve útero, não está envolvido com isso, não vai entender nunca. A moça só dizia assim, Ana, não faz ideia, eu sofri 2, 3 vezes mais. Porque estava lá as mães com as crianças, dando de amamentar, e as crianças chorando, e eu querendo ter o meu filho nos braços naquele momento, e não podia ter, e vendo a felicidade dos outros, e as pessoas olhavam para mim, e cadê o teu bebê? E eu tendo que dar explicação para os outros. Então, às vezes, é uma atitude tão simples que a política pode ajudar, mas que muda a vida de uma pessoa. Porque eu tenho certeza que uma moça que passou por isso, passou por uma situação dessa, mexe no psicológico de uma forma tão agressiva que é algo que vai influenciar na vida dela depois. Então, de fato, tem assuntos de mulheres que só chamam a atenção de outras mulheres. E esse assunto citado pela vereadora Ana Carolina diz respeito a garantir por lei que uma mulher que tenha tido um aborto, né, não vá para uma ala de mães, né, de pós-parto, que é o que a Ana falou, então que tenha o direito de ser internada num quarto separado das mães, né, não precisa ser um quarto individual, nem nada disso, porque o SUS, né, faz a divisão de quarto, mas que vá para uma ala feminina que não tenham bebês recém-nascidos, em que ali todas sejam mães, justamente por essa situação. Esse assunto foi levado lá na Assembleia e saiu um projeto, né, falando, né, tendo essa proibição, um projeto a nível estadual. Mas como eu sou conhecedora da lei, na minha cidade já fui no hospital para ver como é que é essa situação, nas cidades que eu conheço os prefeitos, já falei sobre isso também. Então, tanto a convivência, a vida, o dia a dia das pessoas é importante para o vereador saber ouvir, conhecer a lei, fazer a lei ou cobrar a lei, né? E o quanto que é importante ser mulher nesse momento, para conseguir garantir coisas que são de interesses femininos. Para fazer o acolhimento, né? Exato, não é nada mais do que isso. Passa até pelas questões das delegacias, né? A mulher vítima, o feminicídio está cada vez mais assustador, né? Os números estão aí para mostrar isso, que não é um probleminha qualquer, é um problemão social, e a gente já avançou nisso no sentido de ter delegacias das mulheres, mas ainda atendidas por homens. Quantas mulheres vão denunciar os seus maridos, as agressões físicas, e são tripudiadas, né, por policiais? Claro que isso não é um genérico, tem muito policial bom fazendo o seu trabalho com maestria, mas também precisa que a mulher ocupe esse espaço para fazer esse atendimento. Mas a gente teve que interceder. A gente teve que interceder em várias cidades por conta disso, porque chegar no IGP para fazer o exame de corpo de delito, daí a pessoa, que era um homem no caso, dizia assim, tá, mas quando ele te bateu, tu estava com essa roupa? Tá, mas o que tu falou com ele para ele te agredir? Então, é 2 vezes mais humilhante. Então, homem não vê nada de mal nisso que eu falei, mas a mulher que está sentida, que já foi ultrapassar uma barreira, chegar até lá, falar sobre isso, naquela situação humilhante, né? Depois ter que fazer o exame do corpo de delito, saber que vai ter que lidar com isso na rua, para a sociedade, muitas vezes com a família, porque são parentes, às vezes o agressor às vezes é um bom pai, um bom filho, mas é um péssimo marido. Às vezes, e muitas vezes, diga-se de passagem, o agressor via isso acontecer na casa dele e acha normal. Então, quando eu fui deputada, eu fiz um projeto. Até hoje eu não sei se passou ou não, porque eu só fiquei deputada há 60 dias. E daí entrou a pandemia, parou tudo. Tudo. Mas o projeto era o quê? Era de reeducação do agressor. Porque a lei ela é bem severa para quem pratica o feminicídio.
mas a gente não quer que pratique feminicídio e nem quer que a pessoa continue agredindo. A gente quer o quê? Identificado o agressor, ele tenha políticas públicas que existem, várias cidades fazem, mas eu gostaria que fosse regulamentado pelo governo do estado. Não, sem querer passar a mão, até porque o agressor em algum momento ele também foi vítima, né? De uma forma geral. Exato, mas assim, ó, às vezes em terapia em grupo, com homens que fizeram a mesma coisa, conversando com especialistas na área, mostrando como isso pode repercutir entre os filhos, né? Porque, né, e a própria esposa, os familiares, o serviço, aquela coisa toda, aprende-se. As cidades que fazem esse procedimento, Itajaí por um tempo teve. Ele se reuniu, isso era um trabalho feito pelo judiciário e pela delegacia e pelo judiciário, os dois juntos. Mas eu queria que fosse algo feito por lei, até porque a Lei Maria da Penha, ela prevê isso na lei. Mas a gente tinha que regulamentar para o Estado, para que seja pago pelo Estado profissionais para colaborar com isso, tenha a data certa, diga o que o agressor fez para precisar participar, se ele participar, quantas vezes por semana ele tem que participar, quando é que ele pode ser liberado disso? Porque quando eu fiz esse projeto, eu vim de Florianópolis, fui abastecer em Itajaí e o rapaz que estava abastecendo, ele disse assim para mim, sim, agora tu acha certo eu ser trabalhador, sustento a minha família, os meus filhos, né, só porque a mulher mal criada ganha um tapinha e eu tenho que andar com tornozeleira? Eu disse, não vais andar com tornozeleira, mas vem cá, vamos conversar. Eles acham normal. E não é normal. Então, o que é a política? É trazer problemas reais e tentar resolvê-los. É ser voz das outras pessoas, ser uma pessoa, mas voz de muitas pessoas. Mas, Ana, tu não acha, e aí eu vou trazer, vou pisar num calo aqui, tu não acha que é muito difícil uma pessoa representar uma parcela da comunidade, defendê-la, formular projetos de lei, trazer demandas, ter a sensibilidade, o conhecimento para identificar que ali tem uma ausência do Estado, né, que aqui precisa de uma lei especial, com a má qualidade do nosso legislativo? E eu te falo aqui independente de gênero, né? A questão da falta da presença feminina já é assustadora. Em Balneário temos uma vereadora mulher, né? Em Itajaí 3, mas ainda é um número muito pequeno. Há várias câmaras de vereadores no Brasil sem qualquer presença feminina. E ainda, independente dessa questão de gênero, né? Que a gente já trouxe aqui a questão da falta da mulher, a qualidade dos vereadores de uma forma geral é uma coisa lamentável, né? É gente que não sabe nem se expressar, nem como é que eu vou representar alguém se eu não sei dar voz a esse alguém, se eu não sei expressar, e eu não estou querendo vamos então reduzir se eu tenho que fazer, para fazer um concurso público, eu tenho que ter pelo menos ensino médio, né? Se eu tenho que ter determinada situação, por que para ser vereador pode ser qualquer um? É porque o que está acontecendo no Brasil é uma falha grave na educação. As pessoas elas não sabem de fato o quanto que o vereador ele pode mudar a vida das pessoas. Eles não conseguem entender, eles acham que é um problema alheio. Esses problemas que foram acontecendo desde a Lava Jato, a nível nacional, acordou várias pessoas, incentivou, inspirou várias pessoas a irem para a política e tentar fazer essa mudança. Mas, assim, a nível municipal é muito triste. Às vezes é porque os vereadores reclamaram do buraco, o vereador deu um jeito no buraco. Às vezes o vereador botou, eu já escutei de pessoas que votaram numa pessoa porque a pessoa botou eles no carro e levou até a prefeitura para pegar o carnê do IPTU. Às vezes é o último sacolão do dia. E não é isso. O vereador faz coisas para o futuro. Por exemplo, assim, ó, essa situação da moça que faleceu, esse pedido de histórico, o que a gente está fazendo agora com as respostas da prefeitura é que a gente vê aonde é que está a falha para a gente cobrar melhorias, certo? Só que são melhorias que vão vir para depois. Todos os nossos projetos de lei, a gente vê o reflexo depois. Eu, antes de vir aqui, estava fazendo um requerimento que tem a ver com cavalo. Pô, eu acabei de falar de mãe que morreu, né? Estou falando de cavalo. Por quê? Porque me incomoda ver que nos dias de hoje a gente ainda tem pessoas que têm carroça, seja para ganhar dinheiro ou não, né? Mas que maltratam esses animais que são de tração, os carroceiros, que não são todos, mas existem, estou falando dos que existem. E mesmo os que não maltratam, eles estarem andando em via rápida, via expressa, isso é um perigo. A gente tem que ter política para isso. E a gente tem, só que tem já 10 anos atrás, e os vereadores não cobram. Os vereadores não cobram, então a gente tem que conhecer onde é que a gente pode falar. Então, 17 vereadores em Itajaí é pouco. Eu precisaria de muito mais vereadores. O correto seria, assim, cada vereador ter uma bandeira para poder trabalhar. Eu estou inconformada com as últimas operações
policiais que tiveram, né, um trabalho bem bonito e elaborado, feito pelo Ministério Público, as polícias de vários setores, o GAECO também, e ali, quando eu pude dar uma olhada melhor, ele não envolve apenas políticos, eles envolvem empresários, prestadores de serviço, em conluio entre si, os fiscais da obra, sendo efetivo ou não, que teriam que ir lá ver a obra, ver se o material entregue é aquele mesmo, porque tudo encarece numa obra, né? Se o serviço foi feito pela empresa correta, se foi feito no detalhe que deveria, todo mundo abaixo de propina, tudo sendo combinado, um extremo conluio, em favorecimento. E é o que eu quero dizer com as pessoas sobre isso. Algumas empresas, para ganharem, elas têm que ter informação de quanto é o valor para jogar mais baixo. Só que elas jogam mais baixo no primeiro momento. Depois vem os aditivos, depois o material que estava ali no projeto, que encarecia tanto, já não é mais aquele, é outro. Então, ele joga mais baixo lá na frente, mas vai saber 2 vezes mais caro lá atrás. Porque além de fazer mais caro, porque vai ter que fazer da forma que está ali, vai ser para pagar para quem passou a informação também. E todo esse dinheiro que vai para o ralo poderia ser aplicado em outras coisas. Eu estou fazendo a visita nas escolas, porque eu sou uma defensora do retorno à sala de aula. Como também sou uma defensora que, pelo menos as professoras que cuidam do berçário até 4 anos, sejam vacinadas na primeira fase da vacinação, porque dizer que não tem contato é mentira. Como é que não vai ter, né? É mentira. Se tivesse um filho, eu, que não tenho, mas se eu tivesse condição de deixar em casa até um certo momento, eu deixaria, conhecendo a escola municipal, tá, gente? Municipal. A particular tem as suas peculiaridades, mas a municipal a gente vê dificuldade. Eu chego nas escolas, por exemplo, e a prefeitura não deu aquele, apesar que ela disse que ia dar, não deu aquele tapete de higienização. Por acaso é caro aquilo? Falando em um município que arrecada 1 bilhão, quase 2 bilhões por ano. Mas não tem eficácia comprovada. Mas se tiver uma vida salva, ainda valeu, né? Porque eu nem acho de toda aquela coisa importante, mas para eles alimentarem para os pais que estão com segurança, eles falaram máscara, falaram o álcool, falaram do tapete, falaram o avental na hora de servir as crianças, as luvas. Foi o que eles falaram. Então, se eles falaram, eles que dê. Mas não, daí precisa a APP receber um dinheiro federal para depois comprar. Mas são coisas tão simples que a própria prefeitura poderia dar e que não dá, dizendo que não tem dinheiro. Mas tem dinheiro para fazer esses rolos, porque esses rolos eles não vêm um investimento para a prefeitura, esses rolos vêm um investimento para as pessoas que estão envolvidas. Então, a corrupção é algo que a gente tem que trabalhar muito firme. Muito firme. Agora, tem outros assuntos que as pessoas também acho importante, desde o cavalo, as crianças. Então, tem pouco vereador? Tem. Porque tem muito a ser feito. E eu não digo nem que é pouco, tá, Ana? Não sei se é pouco ou é muito, né? Eu não tenho esse estudo, porque aí também passa por ter levantamento, né? Agora, se eu tiver 17... Com qualidade. Exatamente, qualidade. Se eu tiver 17 que façam tantas proposições, que estejam pelo menos 80% presentes nas reuniões, lá nos encontros da Câmara de Vereadores, se eu tiver projetos de lei interessantes, se eu tiver uma série de... Tá bom, agora eu posso ter 50 vereadores e não ter isso. Então, a qualidade dos nossos vereadores, às vezes eu olho as pessoas que se elegeram, gente que não tem ensino fundamental, Sim. gente que não tem vivência. Mas a culpa não é deles. Eu sei, é uma questão de cultura. É um problema educacional. Voltamos no próximo bloco para falar como é que a mulher na política pode ajudar a resolver isso. Volto já. Estamos de volta, esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, no mês de março, trazendo mulheres inspiradoras. Hoje a nossa convidada é ninguém mais, ninguém menos do que Ana Carolina Cristofolini Martins, tem que botar o sobrenome da mãe também, porque que não? Que é uma mulher bastante importante, de posicionamento forte e muito representante e atuante na política catarinense, hoje como vereadora do município de Itajaí. A gente vinha falando aí do papel da mulher, da qualidade do nosso legislativo. Como política, você tem bandeiras e você tem perspectivas? Como é que você olha para o futuro? Eu, de um tempo para cá, Roberto, eles sempre falam que na política, para quem, vou dizer, vive de política, quem quer ter fazer uma carreira na política, não é uma vergonha nenhuma, desde que tu faça algo direito, né?
que a gente tem que sempre pensar muito para o futuro, sempre pensar mais na frente. Eu estou vereadora, eu quero vir a deputada, eu quero vir a prefeita, como é que vai ser isso? Eu não tenho mais pensado nisso. Eu tenho simplesmente vivido. Para mim foi muito difícil quando eu fui vereadora no primeiro mandato, esse é o meu segundo mandato, tive um intervalo de 4 anos entre um e outro, porque eu me importava demais com o que as pessoas pensavam. E na política não dá para fazer isso. Eu, como não queria vir à reeleição, eu fui candidata a prefeita e foi muito difícil ser. Eu fui, inclusive, eu não tinha aquela intenção no meu coração, aquela vontade eu não tinha. Por 1 ano eles tentaram que eu fosse. Eu disse que não, não, não. Quando fazia alguns meses, era junho, a eleição em outubro, era 1 mês antes de dar o veredito final se eu iria ou não, porque nós temos prazos, né, para poder concorrer. Daí conseguiram me convencer. E eu fui convencida por uma outra pessoa, que é a Luzia Coppe, ali de Camboriú. Me levaram para tomar um café da manhã com ela na casa dela, que queriam me apresentar ela. Ela já estava na reeleição, ela não ia mais disputar eleição nenhuma. E eu cheguei na casa dela, uma casa assim de 2 pisos, no fundo assim tinha uma área de lazer, e ali já tinha gente ali depenando frango e panela, aquele cheiro de comida de almoço, no café da manhã. Sentei, ela fez uma mesa bonita, eu sentei, ela falava comigo, se eu levantava o telefone, mexia com as mãos, passava o filho, dizia tchau mãe, passava o marido, depois te vejo. Quando ela sentou na minha frente, perguntei para ela, como é que tu consegues? Como que tu consegues? Como é que tu consegue conduzir a tua vida pessoal, a tua vida profissional, naquela coisa toda? E ela disse assim para mim, se eu pudesse ser candidata a prefeita de novo, eu seria. Porque é o único lugar que a gente consegue resolver as coisas. E ela não exagerou pelo que eu estou falando para vocês. Eu estou fiscalizando coisas que há anos já existe lei. Mas de que me adianta ter a lei ali, alguém ter a criatividade de ter feito essa lei e não ter ninguém ali para executar ela? Eu estou falando de maus tratos, falei de maus tratos de animais aqui, mas já tem uma lei há 11 anos que fala sobre isso, que se ela tivesse sido observada ao longo desse tempo, não ia mais acontecer. Eu tenho falado e repetido por coisas que já podiam ter sido evitadas, mas que as pessoas não querem simplesmente fazer. Então, ela me convenceu que era mais interessante, muito mais interessante do que dar o material para uma criança ir para a escola, seria fazer uma escola decente para essa criança estudar. Porque esse exemplo eu dei assim, eu falo sempre dele porque é o que mais me toca de tudo que a gente pode ajudar. Mas quando vem uma criança e te pede uma ajuda para estudar, aquilo te toca o coração, o que tu tiver no bolso na hora tu dá. E tu compra o caderno, a mochila, se deixar tu bota na porta da escola e tu fica com aquele prazer, não, eu estou ajudando o futuro. Né? É demais, mas eu imagino fazer uma escola. Imagina fazer uma escola decente. Imagina tu fazer uma escola num local que é totalmente carente, que as crianças podem ficar em 2 turnos. Às vezes as mães dizem assim para mim, que não devia defender a volta à escola. Eu digo, mas é porque vocês não conhecem a realidade. Vocês não conhecem a realidade para quem está no setor público, ela tem que pensar na realidade de todos. Nessa pandemia eu saía nas ruas e o que mais tinha era criança na rua. Eu chegava dentro de casa, eu conseguia entender porque aquelas crianças estavam na rua. Era uma casa de 2 cômodos com 5 crianças, de uma mãe para cuidar daquilo tudo. E não foi um dia, foi 2, 3 meses. Como ia fazer isso? Elas estavam correndo mais risco de pegar qualquer doença dentro de casa do que na escola. E outra, por exemplo, eu fui, para falar isso para vocês, inclusive, era algo que obviamente eu já sabia, mas fui lá para confirmar. O Conselho Tutelar. A demanda do Conselho Tutelar em 2020 diminuiu um monte. Mas por quê? Porque a maioria dos relatos de abuso, de maus tratos, vem das escolas, das professoras, das diretoras que estão entendendo o que está acontecendo ali. E dali elas passam para o conselho faz o trabalho que tem que fazer. Elas não indo para a escola, elas estão sendo abusadas, maltratadas em casa. E aí, diante de tudo isso, né, de você ter essa consciência tão clara de que realmente é no executivo que as coisas acontecem, sim, e que a gente pode, de fato, de forma mais incisiva, mudar a vida das pessoas, por que você desistiu da candidatura na última eleição? Aos 45, né? Eu não desisti. Você abriu mão, na verdade, em prol de um grupo, é isso? Eu abri mão e não em prol de um grupo, abri mão em prol de uma pessoa que eu indiquei, inclusive, né? Porque talvez, Roberto, até meio perigoso dizer isso. Se eu vou deixar que Deus responda, né? Porque aquela vez que eu queria vir a prefeita, eu fui convencida pela Luzia e pelo pensamento que era algo que todo mundo queria e eu não queria.
não fazia questão. Era algo todo, tinha gente que mataria para fazer e ter a experiência e eu estava fugindo daquilo. E eu pensava no meu bem pessoal, poxa, eu não vou ter sábado, domingo, nem feriado, porque eu sou muito exigente nas coisas que eu faço. E eu sabia que a minha vida pessoal ia por água abaixo. Né? Depois pergunto, 39 anos, solteirona, né? Não é à toa, né? Isso me preocupava, porque o tempo vai passando. E eu tinha aquela ideia de ter filhos e ter família, e meu companheiro naquela época queria ter um pouco mais de presença minha, como é que se faz, né? Então eu tinha essa dúvida, daí eu fui pensando no pescador, no motorista, que muitas vezes aí estão no mar, estão no perigo aí das estradas, perdem aniversário, perdem CEO reclamando de conduzir, poder ajudar toda uma cidade, imagina. Então eu fui com esse pensamento de quando eu decidi, eu queria ir. Mas foi uma campanha avassaladora. A minha família, a mim pessoalmente, então assim, eu não era casada, então eu de certo gostava de mulher. Ou seja, eu sou moderna, não tenho nada contra, mas aí vocês veem, queiram entender o que é isso, esse peso político. Porque isso rodava lá na igreja evangélica, olha, como é que vai botar uma mulher? Quem lidera sempre tem que ser um homem. Eu escutei isso, gente. Ou, vai botar uma mulher, olha, ela é lésbica, se ela é lésbica, ela é favorável a botar o banheiro unissex, misturava tudo. E o povo nas crendices, olha, o pai dela é ateu, meu pai é ateu. Olha, o pai dela é ateu, se o pai dela é ateu, é verdade aquela história que ela vai fechar todas as igrejas. Isso era coisas que eu não acreditava assim, que as pessoas podiam acreditar. E foi a primeira eleição, sem contar aqueles memes, né? Daí era uma mulher bonitona, ainda bem que o corpo estava bonito, pelo menos, né? Numa capa da Playboy, mas menosprezando, assim, o meu rosto, assim. Não foi uma discussão de ideias, um debate de ideias, de mudança. Foi um problema social elevadíssimo. Quando isso acabou, que eu já não via a hora de acabar, eu disse, meu Deus do céu, eu parei e pensei, meu Deus, por que tu fizesse isso comigo? Eu não queria ir. Insistisse para eu ir. Fui. Achei que ia ganhar e poder fazer alguma coisa. Saí destroçada desse jeito, né? Eu saí grande, porque foi uma derrota por 395 votos, não é nada. Eu fui a última mulher que tinha concorrido a prefeita em Itajaí fazia 30 anos. E nunca um vereador saiu para disputar a prefeitura como fui eu. O candidato do prefeito ficou em terceiro e o candidato que ficou em primeiro foi o candidato governador. No meio disso tudo eu, apanhando. Por ser mulher, por ser vereadora, por ser nova, por ser solteira, por não ter filhos. Eu não tinha filhos porque eu era tão ruim que eu não era capaz de ter alguém do meu lado. Esse tipo de coisa nojenta a gente enfrentava. Eu não soube lidar com isso naquela época. Hoje eu sei. Daí vinha deputada. Então, de certo, a minha missão é inspirar outras mulheres, que de fato inspirei, sei disso, né? O trabalho continuou, eu não posso reclamar, foi difícil, mas não mudaria um dia da minha vida. Nenhum. Vinha a deputada, vai ganhar. Ganhei 32.199 votos, mas fiquei como primeira suplente. A minha coligação precisava fazer mais 1.000 votos. Não é nada. Da outra vez eu perdi por 0,1% a eleição. Agora foi por menos ainda. Eu tive mais de 10 deputados que fizeram menos voto do que eu e são deputados. Eu não fui. Porque é a forma do cálculo que é feita a política. Muito me honrou. Não me senti uma derrotada, porque fui muito bem votada, mas não estava ali podendo representar. Então, eu dizia assim, meu Deus do céu, o que tu queres comigo? Vão continuar tentando. Fiquei 2 anos fazendo plano de governo, me reunindo com pessoas, vindo e voltando, rodei o estado, rodei o país. O meu partido me colocou como coordenadora para incentivar as mulheres a vir na política, né? O meu partido é muito organizado nisso. Então, eu era representante nacional, era coordenadora da região sul, então fazia Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. E fazia isso de bom grado, tá, gente? Tirava o meu horário e ia, gostava e estava envolvida, aprendia muito por relato de outras mulheres. E fui fazendo o plano de governo e fui gostando, mas nós entendemos que para tirar o prefeito da época, que por acaso é o atual, nós precisaríamos unir as forças. E um partido daqueles não ia comigo de jeito nenhum. Não tinha candidato, não tinha tempo de televisão, não tinha isso, não tinha aquilo. Tinha um candidato, um único candidato, que é um bom candidato, inclusive vereador, né? E ameaçava lançar ele também, e isso não seria bom para Itajaí. Eu tive que ceder pelos outros. Eu adiei uma vontade, um sonho pelos outros. Eu sei que isso tem a ver com artimanhas da política. Não é algo que eu fui obrigada, mas eu ia ser traída na metade do caminho ou
seria lançado um outro candidato só para tirar voto meu, como foi numa outra ocasião. E era uma disputa eleitoral muito pesada. Então eu fiquei muito chateada, porque todo o trabalho eu tinha feito. Eu formei mais de 150 candidatos, eu fiz plano de governo, tinha tempo de televisão, tinha um encaminhamento financeiro com o partido para que isso acontecesse e de uma hora para outra parecia que, meu Deus do céu, né? Estava acima das pesquisas de todos eles, vai bater o pé. E homem na pressão é diferente da mulher. Mulher a gente conhece no olhar. Eu pensei que tu fosse perguntar para mim em algum momento as dificuldades da mulher da política, né? Então eu estava querendo dizer que ser mulher é difícil. Algumas religiões, eu fiquei até pensando nisso, né? Assim, olha, o espiritismo diz que a gente escolhe o corpo, né? Que a gente vai vir, aquela coisa tem muito a ver com karma. Eu fico pensando se ser mulher é um karma para melhorar ou é um brinde. Porque ser mulher é tudo muito intenso, é tudo muito vivo, né? É um brinde muito grande poder gerar uma outra vida. Muito grande. Mas no meio que a gente vive é uma dificuldade enorme. Todas nós enfrentamos desafios. Seja a mulher que fica apenas em casa e trabalha muito, que a gente sabe, seja a trabalhadora de 8 horas, em qualquer um. A diferença na política é o jogo do poder. E esse é rasteiro, esse é venenoso, esse é machista. Demais. Esse jogo é muito mais elaborado, feito por homens do que por mulheres. Na verdade, eu com mulheres nem passei por isso. Né? Ana, tu vai ter que voltar. Tá amarrada em nome de Jesus. Vai ter que voltar aqui para a gente continuar, porque já estouramos aqui os horários e a gente ficaria a madrugada dentro conversando, mas foi fundamental o teu relato para que as pessoas tivessem a noção dos bastidores, da sujeira e de como uma mulher precisa ser quase um homem, né, nessa linguagem social infeliz. Sair com fama, né? Sair com fama, né? De birrenta, de berrona, de escandalosa. Exatamente. Tem que ter essa força, infelizmente, ligada ainda ao macho, né, ao homem, para conseguir dar conta e para defender os seus valores. Que mais Anas entrem na política e que mais Anas ocupem os seus lugares, porque a gente precisa dessa virada de chave. Demorou, Ana? Quando tu me convidares numa outra oportunidade, eu venho. Eu venho porque a ideia que eu tenho é que muita coisa pode mudar para as mulheres na hora que elas tiverem, de fato, conhecimento da força delas. Na política, muitas vezes eu fui empurrada pela vivência de outras pessoas, porque eu não conseguia acreditar que aquilo era possível. Então, eu estou falando aqui contigo vendo um bolo de chocolate na frente, um bolo de chocolate morango. Que nós vamos comer aqui já na saída. E nos bastidores tu falasse para mim a história da pessoa. Hoje, com a pandemia, quem mais sofre, de longe, são as mulheres. São as mulheres. Então, qualquer história de vida e de sucesso de pessoas que empreendem devagar, começam pelas redes sociais, ou se inspiram, como é que aquela coisa tão simples deu certo, essa minha vai dar também, são relatos importantíssimos para colocar outras pessoas na linha de frente. Então, eu venho relatar no meu meio, que a política, dizer para vocês que é difícil, mas é compensador. Do mesmo jeito que é difícil, foi difícil para minha família cuidar daquelas crianças, foi compensador saber que elas estão vivendo uma vida melhor e a gente ajudou em todo esse processo. Na política tem dias horríveis, mas tem dias que são maravilhosos. O mais difícil para mim, quando eu fui candidata a prefeita, era o cansaço físico e o mental, né? Mas a gente fazia lá em Itajaí, a gente fazia uma campanha de rua e eu ficava cerca de 3 horas beijando e abraçando as pessoas, pulando, dançando. E por mais cansativo que fosse aquilo ali, ter o abraço delas, ter a palavra de apoio, ter o incentivo, foi que me segurou aquele tempo todo. Então, nós mulheres, entre as nossas dificuldades, nós temos, que falar bastante, ouvir bastante e botar para resolver, porque tudo é possível. Gente, propõe aqui, né, a partir de hoje, e vamos capitanear com você, uma rede de colaboração. Ótimo. Uma rede de proteção feminina. Não tem os grupos de WhatsApp? Existe. Vamos criar no seu bairro, na sua rua, com as mães da sua escola, grupos de mulheres, para a gente discutir onde é que a gente pode botar o dedo na ferida e que juntas ninguém vai conseguir derrubar essa força. E até, Roberta, a gente costuma dizer, olha, vai no comércio local, compra no bairro para ajudar, né, a sociedade, as pessoas próximas, mas é interessante também a gente tentar ajudar mulheres.
E no final das contas, assim, já existem políticas públicas muito claras, né, no Sim. sentido de privilegiar mães solteiras, a mulheres que são arrimos de família, porque de uma forma geral são mais responsáveis, são mais coerentes, fazem o recurso realmente chegar no filho, chegar na família. Já está provado que a gente é muito mais eficiente para ganhar dinheiro, para controlar dinheiro. Agora a gente também tem que botar na cabeça que a gente também é eficiente para melhorar a política. Ana, obrigada, viu? Por isso que é mais uma bênção do que um karma ser mulher. Amém. Eu quero vir em outras vidas sempre mulher. Imagina. Gente, eu conversei aqui com Ana Carolina Cristofolini Martins, vereadora para a cidade de Itajaí, uma mulher de fibra, uma mulher na política, como tem que ser. Espero que você tenha gostado do papo. Beijo, até a próxima.